Yeah. Bom dia, meninos. Hoje vamos resolver exercícios relacionados com a primeira lei de Mendel. Nós já sabemos que a primeira lei de Mendel diz que, cruzando duas linhas puras com características antagônicas, os híbridos da F1 vão apresentar uma uniformidade em relação a essas características que são iguais a um dos progenitores. Então, hoje nós vamos resolver este exercício, não é, para explicar o que diz a primeira lei de Mendel. Nós temos aqui um exercício que diz o seguinte: faz-se um cruzamento entre flores brancas, que são denominadas por um gene dominante B maiúsculo, e flores vermelhas, que são denominadas por um gene recessivo, que é o B minúsculo. Ambas as flores, nesse caso, são linhas puras ou homozigóticas. Que proporções genotípicas e fenotípicas pode-se esperar na F1? Então, nós temos que resolver este exercício. Antes de resolvermos este exercício, nós que temos que ter o conhecimento de alguma terminologia genética. Vou começar aqui pelo P. O P maiúsculo significa geração parental. E depois temos o F maiúsculo, que significa fenótipo. O G maiúsculo, que significa genótipo. Temos o G minúsculo, que significa gâmetas. Temos F1, que significa primeira geração filiar. Temos PF, que significa proporção fenotípica. E PG, que significa proporção genotípica. Então, nós na aula passada definimos alguns conceitos da genética, como o caso do fenótipo, genótipo, homozigótico, heterozigótico, gene dominante, gene recessivo. Então, são esses conceitos que nós vamos usar hoje para resolver esse exercício. Ora, na resolução desse exercício, o primeiro passo, nós temos que tirar dados. O exercício diz o seguinte: faz-se um cruzamento entre flores brancas, e as flores brancas são determinadas por um gene dominante, B. Então, vamos tirar dados. Vamos escrever dados. Temos flores brancas, que são determinadas por B maiúsculo, que é o gene dominante. E depois, as flores vermelhas são determinadas por B minúsculo, que é um gene recessivo. Então, temos aqui flores vermelhas, temos aqui o B, que é um gene recessivo. E depois, vamos na resolução do exercício. Vamos colocar aqui o P maiúsculo. Sim, dizia que vamos colocar aqui o P maiúsculo, que significa o P maiúsculo, geração parental, onde nós temos esses dois símbolos. Este é o símbolo que representa o macho e este é o símbolo que representa a fêmea. Então, aqui nós temos o sinal de cruzamento. Então, na geração parental, nós queremos cruzar um macho e uma fêmea. Depois vamos ao fenótipo. O que é fenótipo? Nós definimos o fenótipo nas aulas passadas, que fenótipo são todas as características visíveis a olho nu. Então, o que nós queremos cruzar aqui? Queremos cruzar claramente flores brancas e flores vermelhas. E depois vamos ao genótipo, não é? O genótipo estão a dizer aqui no exercício que nós temos que cruzar essas duas flores, mas ambas as flores são homozigóticas ou linhas puras. Então, se são linhas puras, significa que, em outras palavras, estão a dizer que essas duas flores são homozigóticas. Então, nós já sabemos que as flores brancas, elas são dominantes. Nesse caso, temos o B maiúsculo. Então, para transformarmos o B maiúsculo em um indivíduo homozigótico, vai ser B, B, e deste lado vai ser B, B minúsculo. Então, temos aqui duas flores homozigóticas, onde nós temos um homozigótico dominante e temos um homozigótico recessivo. E depois, vamos escrever aqui gâmetas. Nas gâmetas, nós temos que separar, não é, os genes. Vamos escrever B, vírgula, B. E aqui já não temos sinal de cruzamento. Deste lado também vamos separar B, vírgula, B. E depois temos a F1. A F1 significa primeira geração filiar, onde nós temos quadrado de Punnett, não é? Este é o quadrado de Punnett que nós temos que fazer. No quadrado de Punnett, sempre nós representamos o macho na parte de cima e a fêmea na parte de baixo. E depois representamos as gâmetas. Cada gâmeta tem o seu quadrado.
As gâmetas do macho estão aqui. Temos B, vamos pôr aqui, é este. E este B está aqui. E depois vamos ao lado da fêmea. Temos este B, que está deste lado, e o outro deste lado. E depois vamos começar a cruzar. O cruzamento é adicionar. Vamos fazer B mais B. O resultado vai ficar aqui. Então, se tomos B mais B, vai ficar B maiúsculo e B minúsculo. É isso que está aqui. E de novo, B mais B vai ficar B maiúsculo mais B minúsculo. O resultado fica aqui. E depois, deste lado, vamos de novo adicionar B mais B, vai ficar B maiúsculo, B minúsculo. B mais B vai ficar B maiúsculo, B minúsculo. Geralmente, no quadrado de Punnett, na primeira lei de Mendel, nós sempre temos 4 filhos, onde cada filho representa 25%. Então, se nós temos 4 filhos, então temos 25, 50, 75, 100%. Mas até então, nós ainda não respondemos à pergunta, porque o que eles dizem? Querem saber aqui qual é a proporção genotípica e fenotípica que nós podemos esperar na F1, que é na primeira geração filiar. O importante é saber que sempre num quadrado de Punnett nós temos 4 filhos, onde esses 4 filhos representam 100%, porque cada filho representa 25%. 25, 25, 25, 25. Então 25 vezes 4 dá 100%. Então, o que é fenótipo? Fenótipo são características visíveis a olho nu. Podemos ver os dados que nós queremos saber e o B maiúsculo determina a cor branca. Então, vamos ver, não é, no nosso quadrado de Punnett. Aqui nós temos o B maiúsculo, então significa que essas flores, por termos aqui o B maiúsculo, então essas flores são brancas. Estas também são brancas. Estas também são brancas. Estas também são brancas, porque nós já sabemos que quando o gene recessivo está perante o gene dominante, o gene recessivo não manifesta as suas características. Então, nós temos 25, 50, 75, 100% de flores brancas. Este é o fenótipo, PF, proporção fenotípica. Temos 100% de flores brancas. Na proporção genotípica, nós temos que representar aqui o número, não é? O genótipo das flores. Não é? Significa que esses 4 filhos que estão aqui, todos são heterozigóticos, são iguais. B maiúsculo, B minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Então, temos 1, 2, 3, 4. Por isso que nós representamos 4 filhos heterozigóticos. É assim que se resolve um exercício relacionado com a primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? Diz que cruzando 2 linhas puras, o que isso quer dizer em outras palavras? Cruzando 2 homozigóticos, mas onde esses homozigóticos são diferentes, isto é, apresentam características antagônicas. Claramente, podemos ver que estas são brancas e estas são vermelhas. E depois, o que vai acontecer na F1? Não é? Esses filhos vão ser iguais a um dos progenitores. Claramente, conseguimos ver que esses filhos aqui são iguais a um dos progenitores. Qual é? Não é o vermelho, mas sim é o branco. Por quê? Porque é o branco que é o dominante. Então, em suma, nós queremos representar aqui a primeira lei de Mendel que diz cruzando 2 linhas puras, não é? Com características diferentes, os híbridos da F1, não é? Vão apresentar uma uniformidade em relação a essas características dos pais que vão ser iguais a um dos progenitores, nesse caso, que são as flores brancas. Por quê? Porque são essas flores brancas que são dominantes. Obrigado, até a próxima.